Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp, estou aqui com a Clarissa Levi do meu lado. Oi, Clary, tudo bem? Oi, Dipp, oi pra todo mundo. Bora pra mais um Pauta. Na quarta-feira, dia 26 de junho, a nossa querida América Latina presenciou um novo episódio turbulento. Na Bolívia, militares liderados pelo ex-comandante do exército, Juan José Zúñiga, mobilizaram tropas e tanques que invadiram o Palácio Queimado, sede do governo em La Paz. O presidente boliviano Luiz Arce denunciou as mobilizações irregulares dos militares e foi pessoalmente ao palácio confrontar Zúñiga, que havia sido destituído do cargo um dia antes. Inclusive, há imagens desse cara a cara entre os dois circulando nas redes. Outro vídeo bem emblemático mostra um tanque de guerra tentando avançar pela porta da entrada do palácio. Toda essa movimentação durou cerca de 4 horas. O ex-presidente Evo Morales alertou sobre a possibilidade de golpe em curso na Bolívia. E mesmo junto com rivais políticos, se uniu momentaneamente numa frente para impedir a tomada do poder por esses militares rebelados. A tentativa de golpe acabou, no fim, desmobilizada. Luiz Arce, presidente, determinou a prisão imediata de Zúñiga e sua tropa se retirou do local, cercada por soldados que se mantiveram fiéis ao governo. Isso é história, a Bolívia já passou por pelo menos 194 tentativas de golpe, segundo o levantamento divulgado em um artigo do site G1. Antes da tentativa desse ano, em 2019, o presidente Evo Morales renunciou ao cargo diante de outra tentativa de golpe. Naquela época, as tensões e a pressão dos militares foram intensificadas porque um relatório da Organização dos Estados Americanos teria apontado indícios de fraude nas eleições ocorridas em outubro do mesmo ano. Isso já levanta o questionamento sempre trazido à tona, ainda mais se tratando de América Latina, de interferência internacional para desestabilizar a região. Para a gente entender melhor o que se sabe sobre o que foi essa tentativa de golpe, mas principalmente qual é o contexto que antecede essa intentona dos militares, o Pauta recebe hoje a Marília Kloss. A Marília é doutora em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e também é pesquisadora do Observatório Político Sul-Americano e do Núcleo de Estudos de Teoria Social e América Latina. A gente já vai para a conversa, mas antes preciso contar uma coisa importante para vocês. Aqui na Pública, a gente está com uma grande campanha para começar investigações sobre o Elon Musk. São muitos motivos para investigar esse bilionário e seus interesses no Brasil. Por conta dessa última tentativa de golpe que aconteceu na Bolívia e que é assunto do Pauta Pública de hoje, a internet ressuscitou um tweet de Musk, de 2019, publicado logo depois do presidente Evo Morales renunciar ao cargo diante de uma outra tentativa de golpe, que naquele caso foi concretizado. No tweet, Musk dizia que os Estados Unidos, abre aspas, dariam um golpe em quem bem entendessem, fecha aspas. Vale lembrar que a Bolívia é riquíssima em reserva de lítio, metal fundamental para fabricantes de carros elétricos, como a Tesla de Musk. Depois, ele disse que aquilo era uma trollagem. Mesmo não havendo nenhum indício de que essa última intentona tenha alguma interferência dos Estados Unidos ou de empresários externos, é no mínimo curioso que o bilionário se sinta à vontade para brincar com a instabilidade política de outro país, né? Será que toda essa brincadeira tem um fundo de verdade? Esse é um dos motivos para você nos ajudar a investigar melhor os negócios de Elon Musk no Brasil. A gente quer fazer isso aqui na Pública, mas a gente precisa de ajuda. Então, se puder, acessa aí agora apoie.apublica.org e vê lá como é que você pode nos ajudar a concretizar isso. A gente conta com o apoio de vocês para continuar um trabalho de jornalismo que tenta incomodar os poderosos. Vamos nessa? E você também pode ajudar esse podcast a continuar encontrando mais ouvidos. Siga, curta, assine o Pauta onde você estiver nos escutando. A gente toca aqui em assuntos que nem sempre os algoritmos fazem questão de entregar. Então o boca a boca ajuda a gente demais. Fala sobre a gente no WhatsApp, nos stories, onde você puder. E deixa aquele comentário no Spotify, que é sempre bem-vindo. Além, claro, das 5 estrelas que nos dão aquela moral. Vale lembrar que a gente está em todos os tocadores e também no YouTube da Agência Pública. Recados dados, bora pra pauta. Marília, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos escutando. É um prazer imenso falar com vocês. Estou super animada e, bom, o assunto de hoje é complexo. Marília, no último dia 16, a Bolívia teve mais uma tentativa de golpe de Estado. Como é que você avalia essa situação e o que impediu os militares dessa vez? Bom, essa é uma daquelas situações
que a gente pode interpretar a partir de diferentes lentes, de diferentes formas, e que em alguma medida é até bom que a gente esteja conversando sobre ela agora que já passaram alguns dias, né? Com pouquíssimo, claro, mas algum grau de distância temporal do que aconteceu. Porque é um processo que, na minha avaliação, ainda é difícil de ser compreendido. Porque ele é tão, qual o termo que eu posso usar? Bizarro, esdrúxulo em diversas formas, assim, que leva ao extremo do político. Poderia ser um pequeno conto de Gabriel Garcia Marques, em alguma medida, que tem um quê de realismo fantástico, tem uma coisa de muito visual nesse processo político que a Bolívia viveu nesses dias. Também é um caso relativamente particular, com o sui generis da política boliviana, porque dependeu muito da vontade do agente, ou seja, de uma figura política em específico, que é o Zúñiga, né? Também tem uma coisa de relação agente-estrutura que é interessante da gente observar nesse processo. Porque, claro, a gente pode conversar um pouco sobre o cenário político que permitiu que houvesse a oportunidade política para essa figura entrar dentro de um tanque e, na prática, tentar arrombar um palácio queimado, né? Um palácio de instituições de poder na Praça Murillo. Mas, então, há uma estrutura, há oportunidade política, mas também a própria decisão dele, né? Enfim, cuja análise já é de maior complexidade. Mas, bom, como que a gente chega nesse cenário e a gente analisa o que está acontecendo? Em primeiro lugar, qualquer análise do cenário político boliviano hoje tem que passar por 2019. Porque em 2019 a Bolívia passou por algo que não foi uma tentativa de golpe, como que aconteceu agora, mas um golpe de Estado efetivamente, um golpe de Estado que foi militar, foi policial e foi, entre muitas aspas, miliciano paramilitar, né? Contou com um componente civil armado também desse processo. E é um golpe de Estado que depois o Evo Morales, né, ex-presidente, do Movimento ao Socialismo, que é o partido que está até hoje no poder, né, que depois de 11 meses do golpe de Estado retornou ao poder, eleito democraticamente uma vez mais. E claro que 2019 não começa por si só, né, mas é um marco importante porque também tem um pouco de ressaca do golpismo, uma sensação de revanchismo que existe dentro das Forças Armadas, existe dentro das forças policiais, que também se amotinaram em 2019. Então, bom, esse é um primeiro elemento que não explica tudo, mas que está presente. Um segundo elemento que é importante a gente sinalizar é uma instabilidade política e econômica que o país vem vivendo. Então, a Bolívia, em primeiro lugar, vive uma crise institucional profunda. Isso se reflete em um parlamento que está paralisado, está dividido, está fragmentado. Então, de um governo, o governo de Luiz Arce, que não consegue avançar na execução de suas políticas públicas como tinha planejamento. Isso por falta de orçamento, é claro, e esse é outro componente da crise, né, uma crise econômica, mas também pelo racha do seu partido, né? O partido do presidente, o Movimento ao Socialismo, está rachado em 2 grupos. Então, a gente tem, de um lado, os setores arcistas, né, os setores ligados a Luiz Arce, e a gente tem os setores revistas, ligados a Evo Morales, o ex-presidente. Evidentemente, esse é um componente importante também. O país vive uma crise política atravessada por diversos outros campos. Eu não estou falando simplesmente o que o racha da esquerda, que o racha do Movimento ao Socialismo define toda a crise política e institucional. Pelo contrário, mas esse é um componente importante porque até então se tinha um presidente à frente de um governo paralisado, com um grau de imobilidade muito grande. Um parlamento paralisado, um presidente sem capacidade de executar suas políticas. Esse é um segundo ponto. Em alguma medida visto como fraco por alguns setores também. Isso vai ser importante. Então tem-se esse segundo componente, né? Um golpismo, uma relação de pouco respeito ao Estado Democrático de Direito por parte das Forças Armadas e de alguns setores das forças policiais, não todo, claro, eu não estou homogeneizando, mas setores com pouco respeito ao Estado Democrático de Direito dentro das armas, né? Uma crise institucional e uma crise econômica que o país vem vivendo. E isso não é qualquer coisa, porque a Bolívia, nesses últimos anos, diferente dos outros países da América Latina, não passou por grandes crises ali no período de 2010, como outros países da América Latina viveram. A Bolívia vinha com números importantes em termos de crescimento econômico, de diminuição da desigualdade, de execução de políticas públicas importantes no combate à pobreza extrema. E o que a gente tem visto nesses últimos anos, para ser mais precisa, mas sobretudo nesses últimos meses, é a intensificação de uma crise econômica, o aumento da inflação, a crise de divisas, então a falta de dólares no país, e agora nesses últimos dias, a falta de combustível e diesel está tornando a coisa muito mais latente. Então, esse é um cenário político amplo, assim, que a gente viu. E, aí a gente chega, né, essa é a conjuntura, em alguma medida, mas a gente chega aí no dia 16, que começou no dia 15 de junho, para ser sincera. Porque, Zúñiga, chefe do exército boliviano, o ator principal daquelas cenas esdrúxulas que a gente viu, foi demitido no dia 15.
E ele foi demitido no dia 15 por Luiz Arce, e é importante sinalizar que ele foi demitido da condição de chefe do exército e não foi imediatamente substituído. Mas ele foi demitido no dia 15 porque ele já vinha dando uma série de declarações de caráter pouquíssimo democrático contra o Evo Morales. Em alguma medida, nesse cenário político tensionado entre Evo e Arce, ele tinha se colocado de forma muito leal ao lado de Luiz Arce nesses últimos meses, dando declaração de que a postura de Evo Morales era inadmissível, enfim. Mas ele subiu em demasiado o tom dele e chegou num nível incompatível com o Estado democrático de direito, com o Estado plurinacional que a Bolívia tem. Eu acho que tudo isso, num cenário de instabilidade política, ele se coloca com um ressentimento, na minha perspectiva, né, tentando bater de frente com a quem ou em outro momento foi leal, e, na minha avaliação, achando que o governo de Luiz Arce iria recuar. Porque a demanda de Zúñiga não foi a deposição de Luiz Arce, foi a destituição de seus ministérios, de seus ministros, né, seu gabinete como um todo. Na minha percepção, Zúñiga vai às ruas apostando na ressaca do golpismo, apostando nesse ar de insatisfação que existe em alguns setores das Forças Armadas, mas o contingente que responde a isso é pequeno, não é suficiente para levar adiante um golpe de Estado, e ao mesmo tempo a postura de Luiz Arce foi não aceitar, porque em alguma medida existia uma relação ali de lealdade política entre os dois, anteriormente colocada. Mas Luiz Arce não escuta a demanda de Zúñiga, pelo contrário, diz que não vai destituir seus ministros e dá posse para um novo chefe do exército, para novos comandantes das armas, né? Eu tenho a impressão que esse é o cenário que se coloca, assim. E aí eu preciso comentar também o crescimento dos campos da extrema-direita, que não é qualquer coisa, que atravessa o país e que um campo político que participou do golpe de 2019 e que tem uma relação de pouco ou nenhum respeito com as regras da democracia. Então, de um modo geral, eu acho que o cenário é esse. É muito complexo mesmo. Você já começou a pincelar, mas eu queria te pedir para a gente ficar um pouquinho mais nessa conjuntura aí que vem de 2019, né? Nesse momento em que setores das elites e das classes médias, vinculados à direita e à extrema-direita, forçaram a renúncia do Evo. E também dos presidentes do Senado e da Câmara, assim, nesse movimento golpista. Eu queria te pedir para contar um pouco mais pra gente, dar um pouco mais de nuances sobre essas camadas civis que embarcaram nesse golpe de 2019, de como isso tem se desenrolado de lá para cá. Você comentou de forças milicianas. Queria te pedir para dar mais detalhes sobre isso e como isso opera frente a um Estado que é plurinacional. Bom, essa é uma excelente pergunta, porque como eu havia comentado, a gente entendeu o que aconteceu há alguns dias, passa por entender 2019 sem a menor dúvida. Inclusive, para pessoas como eu que trabalham com pesquisam e analisam a Bolívia, a impressão que dá, ou dava até poucos dias atrás, é que a gente seguia preso naquele cenário, todo dia a mesma crise, todo dia os mesmos debates. E isso foi se estendendo para isso que significa o racha do movimento ao socialismo, que é de longe o maior e mais importante partido político da Bolívia, com um grau de penetração na sociedade que é realmente impressionante. Mas a sensação de todos os dias a mesma crise, todos os dias presos nas mesmas disputas, disputas assim, não no sentido mesquinho do termo, mas na disputa do plano da contradição da política mesmo, né, do que significa avançar politicamente, ainda muito presos em 2019. O golpe de 2019, ele foi um golpe composto por diversos setores, ele foi multissetorial, por assim dizer, porque ele teve a declaração em meados de novembro de 2019, por parte do então chefe das Forças Armadas, de que recomendando, entre muitas aspas, que Evo Morales deveria renunciar, mas não existe recomendação por parte do chefe das Forças Armadas. A gente sabe que isso se trata de dissuasão e não recomendação. Então a gente teve a recomendação e o processo de amotinamento que foi militar, a gente teve o amotinamento das forças policiais, mas a gente teve um componente civil muito forte. E aí, componente civil, eu acho que em dois níveis, porque quando a gente pensa o processo de 2019, eu sempre gosto de falar de um golpe em dois tempos, porque a gente teve as manifestações que foram às ruas antes dessa declaração por parte do chefe das Forças Armadas. E, enfim, são manifestações que estiveram à direita e à esquerda do movimento ao socialismo, que foram às ruas em um processo político muito complexo, porque se a gente pensa os tempos do que foi o golpe de 2019, ele começa em outubro, porque em outubro o processo eleitoral teve uma queda no seu sistema de energia, em alguma medida faltou um grau de transparência, e a gente tem a declaração da Organização dos Estados Americanos, da OEA, de que se tratava de um processo com falhas. E a partir daí,
muita gente vai às ruas, a direita e a esquerda, para contestar esse processo que estava acontecendo. Não quero dizer que quem foi às ruas necessariamente participou do processo de golpe, de forma alguma, mas começou com grandes manifestações populares. Então foram às ruas movimentos sociais, foram às ruas sindicatos, organizações políticas, pessoas mais ou menos ativistas, enfim, mas também foram às ruas setores da direita neoliberal, por assim dizer, mas também da extrema-direita. E aí eu acho que é importante a gente sinalizar que a figura de Luiz Fernando Camacho, que hoje está preso, foi muito importante nesse processo. Luiz Fernando Camacho, que já foi governador do departamento de Santa Cruz, né, que é um departamento, conhecido por conter dentro de si uma parte da oposição à direita ao movimento socialismo, que é muito forte, muito ligado às elites políticas, donas de terra, proprietárias de terra. É um departamento com grandes latifúndios ganadeiros, né, de produção de gado e de soja, mas ali começou uma organização muito forte dos comitês cívicos. Então, o Comitê Cívico de Santa Cruz, assim como os comitês cívicos de outros departamentos, mas o Comitê Cívico de Santa Cruz, do qual Luiz Fernando Camacho era a principal liderança até então, começou um processo de organização em que demandou a derrubada de Evo Morales. Então, eles fizeram uma marcha, e aí eu estou fazendo um gesto geográfico da Bolívia, né, em que eles saem do departamento de Santa Cruz e sobem a cordilheira em direção a La Paz, armados, né, não é um grupo político. Por isso que eu gosto de falar desse componente relativamente miliciano, paramilitar, que não é a mesma coisa, porque tem um componente político muito forte, né, talvez o termo paramilitar se encaixe melhor, porque tem uma demanda política ao redor disso, organizada a partir da extrema-direita. E, bom, é quase como se esse movimento a subida da cordilheira por parte do Comitê Cívico de Santa Cruz e de pessoas ao redor também é concomitante com o crescimento da extrema-direita da Bolívia, que não era um campo forte. A gente tinha uma direita neoliberal organizada na Bolívia, mas foi entre 2019 e o que a gente está vivendo agora que esse campo político se construiu. Então, enfim, o Luiz Fernando Camacho depois foi um dos candidatos mais votados nas eleições que aconteceram em 2020. Luiz Fernando Camacho foi eleito governador de Santa Cruz. Então, enfim, é o crescimento de um campo político que tem seus componentes civis, não é simplesmente como esse campo político está inserido nas Forças Armadas, mas a gente tem população civil, então existe o lado civil e existe o componente miliciano. Se a gente vê os relatos do que aconteceu no golpe de 2019, por exemplo, é muito frequente o uso da palavra de encapuchados, né? Os encapuzados que iam às ruas, os motoqueiros que iam às ruas, com o objetivo de disseminar o medo, de fato, né? Então foi um processo de uso da violência que se deu não só por parte das forças militares e policiais, que cometeram massacres, o massacre de Sencata, o massacre de Sacaba, mas também a disseminação do medo a partir de outros atores não estatais. Isso é muito fundamental, foi muito fundamental em 2019, e a organização desses grupos se mantém para o cenário que a gente vive hoje. E alguns especialistas estão falando, né, que essa tentativa de golpe estaria inserida em uma terceira onda autoritária na América Latina. Como que você vê isso? Eu acho um pouco precipitado chamar de terceira onda, porque tenho a impressão de que isso está relacionado com outros fenômenos geopolíticos que estão acontecendo no restante do subcontinente. Um deles, o crescimento da extrema-direita na América Latina, no sul global e no mundo como um todo. Isso evidentemente está relacionado. Uma relação com as Forças Armadas, que, bom, na Bolívia, as Forças Armadas são muito protagonistas, né? Eu estou falando do que aconteceu em 2024, eu estou falando do que aconteceu em 2019, mas eu também estou falando de etapas anteriores da vida política boliviana. Inclusive, como fiador do jogo político, né? Luiz Arce colocou uma figura como Zúñiga, com sua aberta e pública inimizade com Evo Morales, também na condição de defesa própria, né? Antes dele ter sido demitido, ele tinha sido alçado a um espaço de poder, muitos dizem, inclusive, sem ter as credenciais militares necessárias, né? Aquela hierarquia militar bastante rígida, aqui na Bolívia é muito similar aqui no Brasil, é claro, mas ele foi alçado a uma condição de poder, também por essa posição de declaração pública de inimizade a Evo Morales. Então também era uma proteção para Luiz Arce, só que ele passou de um limite, e ele passar de um limite não é qualquer coisa. Ele passar de um limite também mostra o tamanho e o protagonismo que as Forças Armadas têm num país com um sistema político como o da Bolívia. Apesar das mudanças constitucionais, apesar da aprovação do Estado plurinacional, que para mim é uma das tecnologias políticas mais brilhantes e encantadoras
que a gente tem nos últimos anos. A construção do Estado plurinacional é fascinante. Eu sou uma aficionada por isso. Eu tenho muita paixão, muito fascínio mesmo, porque eu acho que mesmo com todas as suas contradições, mesmo com tudo que foi ficando pelo caminho, é uma proposta para o mundo de que outras formas de Estado são possíveis, e isso é fascinante. Mas então, toda essa volta para dizer que a gente tem componentes que são comuns a outros países da América Latina, como o crescimento da extrema-direita, a retomada de um papel protagônico de algumas das forças militares e policiais, ainda que não exclusivamente. Isso não é qualquer coisa, né? Sistemas que são... O uso da violência por parte de aparatos estatais é comum também aqui nesses últimos anos na América Latina, mas eu não chamaria especificamente de terceira onda, acho um pouco precipitado ainda. Marília, pensando no que vem pela frente, eu fico também pensando no que veio antes, né? A Bolívia tem um histórico de insurgência popular muito forte, muito transformador nessas últimas décadas e que se destaca muito na América Latina, né? Se a gente pensar na Guerra do Gás, que foi essa mobilização popular massiva pela nacionalização do gás, que balançou o país, determinou novos caminhos para a política geral, com o movimento indígena impondo derrotas, né, ao presidente neoliberal. Enfim, pensando na Constituição Plurinacional do país, que veio depois, no aumento da população se identificando como indígena. Eu queria te ouvir como é que você vê essas heranças desses movimentos de luta na conjuntura de hoje, pensando no que vem logo após, inclusive eleições no ano que vem. Mas para além da institucionalidade das eleições, como é que você vê a herança disso? Essa é uma pergunta super importante, porque eu acho que a gente olhar para o processo político de mobilização popular, não só mobilização, né, mas de organização popular na Bolívia, é muito interessante. Porque eles têm muito a nos dizer. A forma como seus movimentos sociais, suas organizações populares, e aí eu trago os dois termos juntos porque eu estive recentemente na Bolívia fazendo um trabalho de campo para o meu doutorado, e muitas vezes eu me referia a movimentos populares e eles diziam, não é movimento, é organização popular. A diferenciação desse termo, assim, porque eles quase como se houvesse a compreensão de que eles transitaram da condição de movimento para a condição de organização porque assumiram o Estado, porque hoje o Estado é deles. Então, assim, quão fenomenal é, de fato, a revolução de um Estado por parte de organizações populares. Porque isso demandou uma criatividade política que, enfim, se a gente analisa o que foi a Assembleia Constituinte da Bolívia, que teve como resultado a Constituição Política de 2009, é muito interessante, porque ali foi um momento de abertura de horizontes. Olhou-se para o que significava a República e deixou-se para trás. Inclusive, esse é um dos trechos que abre a Constituição Política Boliviana. Deixa-se para trás o Estado republicano, colonial, neoliberal, enfim, para a construção de um novo modelo. E chega-se na plurinacionalidade, que é uma construção política muito interessante, porque é o reconhecimento de que não se trata de uma nação. Se trata de um Estado construído por diversas nações. Isso não é qualquer coisa, porque é reconhecer que existem muitas culturas, tem um componente de multiculturalismo, mas está muito além disso. Porque a Constituição Política Boliviana reconhece outras cosmovisões e cosmogonias. Então, isso não é qualquer coisa. Reconhece o componente coletivo como sujeito de direito. Isso também não é qualquer coisa. Coloca a Pachamama, né, a terra-mãe, como sujeita de direito. E isso deixou diversos problemas para trás. Assim, de forma alguma, eu acho que a gente consegue garantir que a Constituição plurinacional seja cumprida em alguma medida, muito pelo contrário, né? A manutenção de estruturas extrativistas ligadas ao Estado, a manutenção, inclusive, de uma estrutura fundiária muito concentrada na Bolívia, em alguns departamentos, como aqui no Brasil, mostra que se está muito longe do que se queria com o Estado plurinacional. Mas, ainda assim, a abertura de novos horizontes políticos, né? E a construção de uma visão de que a política pode mais não é qualquer coisa. Eu acho que ali se construiu tecnologias políticas, eu gosto muito desse termo, porque eu acho que é tecnologias políticas mesmo, baseada nas organizações populares, principalmente ao redor do Pacto de Unidade. A estrutura do movimento ao socialismo como um todo tem consigo o partido, mas tem um instrumento político ao redor, inclusive o Pacto de Unidade, que são 5 movimentos sociais que dialogam muito diretamente com o movimento ao socialismo, é muito espetacular. Acho que é uma experiência que ainda está sendo levada adiante, o processo de câmbio, né, como eles gostam de chamar, que teve resultados, principalmente ao longo do primeiro e do segundo governo de Evo Morales, que são muito espetaculares no que diz respeito à promoção de uma democracia radical participativa, no que diz respeito ao combate à pobreza, no que diz respeito ao combate à desigualdade, e que vem enfrentando, aí já desde 2016, enfim, quase 8, 9 anos de alguns percalços pelo caminho, em que os ganhos populares foram diminuindo de forma significativa.
Então, assim, desafios no que diz respeito ao processo de câmbio. Ou, como o ex-vice-presidente Álvaro Lineira diz, tensões criativas da revolução. Enfim, esse termo tão brilhante e contraditório, que objeto de amplíssimo debate e disputa que ele cunhou. Enfim, acho que o que fica para o futuro é um processo que está encontrando seus limites, que tem que, quase como se tivesse chegado no limite de sua criatividade política, e tem que se renovar para conseguir ir indo adiante. Esbarrou nos limites políticos, esbarrou nos seus limites econômicos também, porque foi um projeto cujos ganhos, inclusive em termos de execução de política pública, dependeu muitíssimo da extração e exportação de gás natural, e isso encontra seu limite, inclusive ecológico. Então, encontrou seu limite político, que rachou internamente, encontrou seu limite econômico, precisa garantir que a renda do Estado siga fluindo, e não está conseguindo. Enfim, encontrou seu limite social em termos de organização popular, tem uma desestruturação da metodologia que havia sido anteriormente montada, então encontrou seus limites, mas que tem muito a dizer para o mundo. A gente tem muito para aprender com a experiência do que são as organizações populares na Bolívia. Olhar para o que significa o reconhecimento de povos indígenas e originários, e aí, inclusive, a criação do termo indígenas originários campesinos, né, o reconhecimento de que são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo integradas, e é esse termo que está na Constituição, sem separação de vírgula, sem travessão. Indígenas, campesinos, originários, eu acho brilhante a construção disso. Tem muito a nos ensinar. E também tem se falado muito sobre os interesses geopolíticos e das elites locais na tentativa de golpe, né? Pensando que a Bolívia tem aí uma das maiores reservas de lítio do mundo. E aí, lembrando, né, do que se falou do suposto envolvimento do Elon Musk no golpe de 2019, queria te ouvir um pouco sobre isso. Essa é uma pergunta muito interessante, porque qualquer análise sobre a Bolívia está atravessada pela questão ligada aos recursos naturais. É um país rico em recursos naturais. Em outro momento, o gás natural, hoje em dia o lítio, que é um minério estratégico, até no que diz respeito à transição energética a nível global, né? A produção de bateria de carros elétricos é altamente dependente do lítio. E os recursos naturais como um todo na Bolívia são estruturantes para o processo político. Tanto que se a gente olha o que foi o processo de construção do movimento ao socialismo, é a guerra do gás e a guerra da água. Então é a guerra pela nacionalização de recursos naturais, garantir a não privatização e a soberania popular sobre os recursos naturais. Isso é muito estruturante no processo político boliviano. E isso, naturalmente, também é atravessado pela geopolítica, né? Então, existe como eu posso dizer, nenhuma análise sobre a Bolívia não passa pela geopolítica. Inclusive, assim, se a gente olha a formação política de alguns dos atores muito importantes para o processo político boliviano. Eu estou falando, por exemplo, dos sindicatos de produção de coca, de folha de coca, que são atores políticos muito importantes. Inclusive, é a escola de formação do Evo Morales, né? A base política do Evo Morales. Evo Morales foi um produtor de coca, um cocaleiro, né? Como chamamos. É uma formação política muito internacionalista. Então, tem um rechaço ao norte global, o rechaço aos Estados Unidos, o rechaço ao imperialismo, uma de suas bases. Então, assim, naturalmente, os processos políticos bolivianos passam por esse tipo de processo. Passam pela análise do que são os recursos naturais, seu papel na economia e na política do país, e passa na relação com os interesses externos, estrangeiros, né? Com o imperialismo, por assim dizer. Em 2019, isso é muito visível. É muito visível, assim, a gente inclusive já tem documentação no que diz respeito à participação de atores externos. Quando alguns dos ministros de Rainha Inhanhas fogem do país, né, a Rainha Inhanhas, a presidenta de fato, né, fogem do país, vão se abrigar nos Estados Unidos por um período. Enfim, o governo de Jair Bolsonaro abriu espaço para que eles pudessem transitar e chegar nos Estados Unidos. Inclusive, se a gente olha, assim, em 2019, o reconhecimento por parte do governo de fato do governo golpista foi imediato. Diversos países reconheceram o governo golpista. E o que aconteceu alguns dias atrás, eu não é muito diferente o cenário, eu não vejo relação com interesses externos, assim, pelo menos não de imediato. Claro que, naturalmente, vai ter disputa geopolítica, vai ter interesses do norte global em cima dos recursos naturais na Bolívia, isso atravessa qualquer processo político no país. Mas esse processo político em específico eu não vejo muita relação. Acho que ele está muito mais ligado a essa dinâmica interna que a gente conversou, a essa crise política que o país vem atravessando, a essa ressaca do golpismo, e a figura como um todo do Zúñiga, e aí é por isso que eu comecei a entrevista falando da relação agente-estrutura, é aquela figura ali que naquele momento tomou aquelas decisões, apesar de ter toda uma outra estrutura ao seu redor, é claro. Eu não vejo relação direta nesse processo, não acho muito fácil de fazer essa análise. Mas qualquer fato político boliviano é atravessado por esses interesses, mas nesse caso em específico eu não vejo muita evidência.
Para fechar, Marília, eu queria te ouvir um pouco mais sobre como você acha que o que você chama dessa novidade, dessa criatividade, dessas novas tecnologias políticas na Bolívia, e pensando na Constituição do Estado plurinacional, que estabelece o valor de bens coletivos, que fala da Pachamama, né? Pensando no que foi criado de tecnologia política na Bolívia. Sobretudo também tocando nesse universo socioambiental, né? Eu queria te ouvir, na sua opinião, como você vê o futuro daqui para frente, assim, de que maneira que você acha que a herança e o que foi construído na Bolívia até agora se choca ou não com forças da direita, com interesses militares, e que possibilidades você vê aí para os próximos anos? Bom, acho que, em primeiro lugar, o movimento ao socialismo e seu instrumento político seguem sendo os atores políticos mais importantes da Bolívia. Então, ainda que a gente veja um crescimento da extrema-direita, ainda que a gente veja a permanência dos setores da direita neoliberal ou da direita moderada, ainda assim, o MAS segue sendo o mais importante partido político do país. Então, assim, o futuro da Bolívia passa por ele e passa pela forma como o partido vai reorganizar da crise interna que se está vivendo. Então, acho que esse dado não é qualquer coisa. Que a gente ter um partido político de esquerda e com um projeto político que tem um fundo muito radical, e ele ter esse grau de resiliência, de estar no poder desde 2006, e salvo interrupção entre alguns meses, entre 2019 e 2020, ter se mantido no poder, ter ganhado as eleições de 2020 da forma como ganhou, não é qualquer coisa. É um partido político muito forte, que tem um grau de penetração na sociedade muito concreto, e que tem estruturas sociais de base muito sólidas. Isso não é qualquer coisa. Porque é uma estrutura institucional que agora está em crise mesmo, está paralisada, não consegue executar a política pública como quer. Então, enfim, o perfil institucional está em crise, mas, ao mesmo tempo, segue existindo movimentos de base muito forte. Não é um partido que em alguma medida, quando chega ao Estado, se descola de sua realidade material aqui, concreta. Muito pelo contrário. Então, esse é um primeiro dado que eu acho que tem que ser levado em conta. O movimento ao socialismo segue sendo o ator político mais importante. E segue tendo dentro de si os dois atores políticos mais importantes, que são Luiz Arce e Evo Morales. Mas, ao mesmo tempo, na minha percepção, o futuro político depende da forma como o movimento ao socialismo vai sair dessa crise que está vivendo. E aí precisa de renovação no que diz respeito, inclusive, à democracia interna dentro do partido. Eles vão ter que dar um jeito de desenvolver uma metodologia para garantir que as decisões da direção nacional do partido, por exemplo, sejam executadas, sejam cumpridas. Ao mesmo tempo que o partido em si está rachado, os diversos movimentos sociais que estão ao redor do partido, organizados no Pacto de Unidade ou não, porque alguns, por exemplo, os sindicatos cocaleiros não estão dentro do Pacto de Unidade, mas diversos desses movimentos sociais que por hora compõem o partido, por hora não compõem o partido, a depender da instância que a gente está observando, também estão rachados. Então, a forma como vai se organizar institucionalmente, em termos partidários, em termos de movimentos sociais, vai, na minha avaliação, refletir muitíssimo no futuro da Bolívia. Ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de que, e tu traz isso na tua pergunta, de que também se chega num limite no modelo de desenvolvimento baseado na exportação de matérias-primas. Porque o que se teve na Bolívia, esse processo que eu avalio como espetacular de combate à fome e à pobreza e de inclusão social, como eu disse, foi muito baseado nas rendas de exportação de gás natural. E não só se chega no limite ecológico disso, e aí se a gente olha, por exemplo, os conflitos socioambientais na Bolívia são quase todos ligados ao extrativismo, um conflito muito ligado ao componente mineração mesmo, do que significa mineração e extração de gás natural e extração de petróleo no país, né? São conflitos sociais que têm essa base de fundo muito forte. Ainda que componentes ligados ao desmatamento também, mas um conflito socioambiental muito ligado ao extrativismo como fenômeno político. Então, assim, ao mesmo tempo que em alguma medida se chega num limite ecológico do que isso significa, e a Bolívia, enfim, é um país no qual as mudanças climáticas são muito sentidas, é um país que vem atravessando incêndios na sua Amazônia, que são muito fortes, secas muito profundas, ao mesmo tempo enchentes em algumas outras partes, a depender do bioma que a gente está olhando. Isso não é qualquer coisa, é um país atravessado pelo colapso ecológico, assim como o Brasil, e assim como o restante da América Latina. Mas também tem um limite econômico disso, porque a gente está vendo, em primeiro lugar, que as receitas ligadas ao gás natural já não são as mesmas, já não se tem a quantidade de gás natural que se tinha antes, e ao mesmo tempo o lítio não está cumprindo as promessas às quais se buscava. E acho que, enfim, a Bolívia tem esse projeto de industrialização do lítio, como eles chamam, no sentido de que não é simplesmente a extração do lítio e exportação dele, mas a criação de uma cadeia de valor
em que haja desenvolvimento tecnológico, muito em parceria com as empresas chinesas e russas, claro, mas que haja desenvolvimento interno de tecnologias, mas isso não está cumprindo, seja em termos de desenvolvimento tecnológico, seja em termos de geração de renda. O lítio não está dando conta de ser o novo gás. Era talvez a grande expectativa de que o lítio fosse. Então, tem-se um problema econômico real, né? Hoje em dia, a gente não tem divisa dentro da Bolívia, a gente não tem dólar dentro da Bolívia. Isso está causando problemas reais concretos. O processo de industrialização que o ciclo anterior ligado ao movimento ao socialismo trouxe foi muito incipiente, foi muito insuficiente. Ainda é um país muito dependente de exportação de matéria-prima. Isso está chegando no seu limite também. Então, o ciclo de inclusão social, eu li uma frase um tempo atrás que eu acho fenomenal, que explica muito, que é: me chamaram para a festa, mas não me deixaram entrar. Me convidaram para a festa, mas não me deixaram entrar. Então, houve em alguma medida algo de inclusão social. Alguma medida não. Em muitas medidas houve inclusão social. A gente teve o combate à fome e à pobreza, mas que chega no limite em termos de classe ali. Não houve desenvolvimento de ampla classe média, como houve aqui no Brasil, por exemplo. É mais pontual, assim. Inclusive, se fala da ascensão de uma elite aimará, mas que é muito limitada também. Tem uma condição material concreta, limite, assim, no processo político boliviano que está colocado. Ou seja, tudo isso para te dizer que o cenário está um pouco incerto, mas que, na minha avaliação, passa pela forma como o movimento ao socialismo vai se reorganizar em termos institucionais, em termos partidários, mas em termos de projeto político também. Como que vai se sair dessa crise econômica. Marília, muito obrigada, é muito bom te ouvir e depois disso tudo dá só mais vontade de seguir acompanhando de perto esse nosso vizinho aí que é a Bolívia. Obrigada mesmo, é um prazer te ter aqui. Obrigada, um prazer conversar com vocês. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Você já conhece o Afluente? Produzido por Bruno Tadeu, o Afluente traz jornalismo independente sobre a Amazônia ou a partir dela e já tem muitos episódios no ar para você conferir. O episódio Daime e o último Igarapé, por exemplo, mergulha na descrição da prática religiosa e do delírio e devaneio proporcionados pelo chá de origem ameríndia na perspectiva do pesquisador amazonense Janderson Brito. Vale conhecer e emendar para tocar logo depois do Pauta. Boa escuta! E termina aqui mais um Pauta Pública. Muito obrigada por ter ficado com a gente em mais um programa. Sexta-feira que vem a gente está de volta com mais conversas que não podemos mais adiar. O Pauta Pública é apresentado por mim, Andréa Dipp, pela minha parceira de microfones, Clarissa Levi. A gente também cuida das entrevistas e da pauta do programa. A edição, a produção e o roteiro são do Ricardo Terto e o apoio de produção é da Estela Diogo. As artes são da Tainá Gonçalves. A coordenação de redes sociais é do Ravi Spreisner. Essa música que você escuta de fundo e toda a identidade sonora do programa foi composta pelo Pedro Vituri. Sexta-feira que vem, bem cedo, a gente está de volta em todos os tocadores. Um abraço, ouvintes. Até lá. Gente, um abraço. Até semana que vem.